Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje nós vamos concluir o livro de Efésios, o capítulo 6, versículo 10 em diante. Do versículo 10 até o versículo 22, o apóstolo Paulo, até o versículo 20, aliás, o apóstolo Paulo nos prepara para as grandes batalhas. Aqui chamamos batalha espiritual. O versículo 21 em diante já são o encerramento, são as saudações finais feito pelo apóstolo Paulo. Então vamos à palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e colocado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, palavras com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem, amados, vamos fazer uma oração e vamos procurar esclarecer esta palavra. Eterno e soberano Deus, o Senhor que é Jeová, Criador dos céus e da terra, que é o único Deus vivo e real, capaz de nos abençoar, nos dar da sua graça e da sua misericórdia. É a Ti, ó Deus, que levamos a nossa voz, pedindo que nos dê, Senhor, capacidade, confiança para vencer as lutas, as aflições, para sermos revestidos, Senhor, com toda a armadura espiritual, para estarmos, Senhor, aptos para enfrentar as lutas que muitas vezes temos que enfrentar, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, me dê, Senhor, a capacidade intelectual para ministrar segundo o teu querer a tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, nós encontramos aqui, do versículo 10 em diante, apóstolo falando sobre revestimento, a força, o valor espiritual. Eles são necessários para a nossa guerra, para muitas vezes até o sofrimento espiritual que muitas vezes temos passado aqui na terra. Os que desejam demonstrar que tem a graça verdadeira consigo, deve revestir-se de toda
a força espiritual de toda a natureza espiritual de Deus, é vestir-se de toda a armadura que está disponível para os cristãos que está em pleno combate, em plena batalha espiritual. Devemos nos revestir de toda a graça e devemos buscar toda a armadura de Deus, que Ele mesmo preparou e dá a cada um que busca a armadura cristã. A armadura está feita para ser usada e não é possível deixá-la até que tenhamos terminado a nossa batalha espiritual, a nossa guerra. A nossa guerra somente é finalizada ao findar a nossa carreira cristã. O combatente não é tão só contra um inimigo, mas é um inimigo invisível. O nosso combate não é contra o inimigo humano, nem é contra a nossa natureza corrupta. Devemos combater contra espírito invisível. A nossa natureza corrupta, ela se molda conforme o caráter de Cristo. Ao entregarmos a Ele a nossa vida, Ele molda a nossa natureza corrupta e nos transforma. Ele nos dá a sua própria natureza. E essa natureza de Cristo é que nos dá a capacidade de nos revestirmos de toda a armadura espiritual. Então devemos enfrentar o inimigo que tem milhares de formas de enganar. Procura enganar almas. Esse inimigo é chamado de diabo, e nós teremos que enfrentar essas batalhas. Ele nos assalta, ele nos induz aos erros, ele destrói a nossa alma, ele procura apagar a imagem celestial de nossos corações. Devemos resolver por meio da fé, por meio da graça de que Deus está ao nosso lado. Não devemos nos render aos pensamentos livianos que Satanás induz a cada um de nós. Devemos resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de você. Se cedermos, eles se apoderarão de nossa mente, de nossos pensamentos, até do nosso corpo. Ele se apoderará de nosso sentimento, destruindo o sentimento nobre que existe em nossos corações. Se desconfiarmos de nossa causa, se desconfiarmos do nosso líder, que é Cristo, ou de nossa armadura, então já estamos prestes a ser derrotados. Esses dias eu estive conversando com o irmão, ele diz: irmão Gregório, eu não sei se eu estou preparado para a batalha, eu não sei se eu tenho a armadura. Eu disse: a armadura está disponível para você. Você deve se apossar por meio da fé. Quando você duvida de que a tua fé não tem a capacidade de te revestir de armadura, você já está prestes à derrota. Aqui se descreve então as diferentes partes das armaduras de um soldado, bem com suas devidas qualidades. Aquele que deve resistir o assalto mais ferozes do inimigo. Não há nada para a batalha que possa destruir a armadura revestida por Cristo Jesus. Precisamos então desta armadura que nos defenda, que resistam
a batalha que, ao entrarmos na guerra, não venha a ser destruído. Estamos numa guerra cristã, numa guerra espiritual. A verdade ou a sinceridade, isso deve estar revestindo a nossa cintura. Esta rodeia todo o nosso corpo. A verdade e a sinceridade, ela é a parte da armadura. Ele faz parte do apetrecho mencionado em primeiro lugar. Não pode haver religião sem sinceridade. O próprio apóstolo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. E ele diz que não temos que lutar contra a carne. Não, a minha luta não é contra o ser humano, não é contra homens semelhantes a mim, não é contra homens que têm sangue, alma, mas sim contra os principados, é contra as potestades, são espírito, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Aí o apóstolo diz: tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, a verdade, ela tem que circular em nossa volta. Ele deve ser com um cinto em volta de cada um de nós. A verdade e a sinceridade é uma parte da armadura de Cristo. Não existe religião verdadeira sem sinceridade. A justiça cristã é imputada a nós. É uma couraça. É como se fosse feito de aço contra os dardos da ira do inimigo e até mesmo da ira divina. Os dardos que muitas vezes é lançado sobre nossa vida pelo inimigo da nossa alma. São os pensamentos lascivos, são os pensamentos de desânimo, são palavras de destruição, são maldição, tudo isso são dardos. E a justiça divina, ela nos protege como uma couraça contra os dardos inflamados do inimigo, implantadas em nós muitas vezes, que ao se instalar em nosso coração, destrói a nossa alma. Então, essa justiça é como uma couraça que protege-nos contra o ataque de Satanás. A resolução deve ser como as peças da armadura para resguardar as partes dianteiras das pernas e para afirmar-se no terreno ou no caminhar. Veja bem o que está escrito. Devemos agora calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ao caminhar, os nossos pés devem estar protegidos pela verdade, pela palavra de Deus. Ao enfrentarmos o inimigo, não devemos ceder nem 1 milímetro sequer. Devemos sempre estar pronto a avançar, e você só avança com os pés. Essa é a parte da armadura, ela protege as pernas para firmar-se no terreno ou caminhar por senda escarpada. Os pés devem estar protegidos com preparação do Evangelho da Paz. Como eu me preparo, presbítero? Estudando a palavra de Deus, analisando aquilo que a palavra de Deus te diz. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, é isso que eu devo acreditar. Se a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, é nisso que eu tenho que acreditar. Se a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará,
Ainda que venha faltar algo em minha vida, então eu estarei falando com o meu pastor. Estarei voltando ao meu pastor dizendo a ele: Senhor, está faltando isto. Analisando se a minha fé está perdendo foco ou não. Os motivos para obedecer em meio das provações devem extrair-se da parte do conhecimento, do evangelho, a fé, e em toda hora da tentação, a fé tem que ter a certeza do que não se vê, como se receber a Cristo e os benefícios e a redenção, e desse modo que iremos prosseguir. Tomai também, diz ele, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um capacete, é uma forma de proteger a nossa mente. O Espírito Santo está sobre cada um de nós. A espada, o capacete da salvação é a fé. A espada é a palavra de Deus, que é o Espírito. A palavra transformada dentro da nossa mente é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Então, a fé é ter a certeza daquilo que não se vê. É um benefício da redenção. É deste modo que é viver na graça. É através dele. É como um escudo para a defesa em toda forma. O diabo é malvado. As tentações são violentas, pelas quais a alma se acende com o fogo do inferno. Esses dardos lançados pelo inimigo, dardos que Satanás nos lança. Além disso, os maus pensamentos contra Deus e nós mesmos destrói a nossa fé. A fé que aplica a palavra de Deus é a graça de Cristo e que apaga os dardos da tentação. A salvação deve ser o nosso capacete, a boa esperança da salvação. A expectativa bíblica da vitória purifica a alma. A vitória que vem por parte de Cristo, que por meio de Cristo nós vencemos e somos mais que vencedor, porque Cristo venceu a Satanás. O apóstolo recomenda ao cristão que estão armados para a defesa na batalha uma única arma de ataque, o qual é suficiente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar usando esta palavra de Deus em forma de uma espada de Espírito. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Ele para nos dar a vitória. Devemos nos submeter à palavra de Deus. Devemos nos libertar dos maus desejos, os pensamentos blasfemos, à medida que surge dentro de nosso ser. Quem nunca duvidou? Quem nunca passou por dúvida? Quem muitas vezes não perdeu a confiança? É por causa da batalha espiritual que enfrentamos. Mas se nós nos mantermos firmes, usando a espada do Espírito, os escudos espirituais, então toda a incredulidade, tudo aquilo que seria cometido a nos levar ao erro, é lançado fora de nós. À medida que nós nos revestimos da armadura de Deus, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que é tentação ou objeção que submete a nós a sermos submissos ao inimigo, então nós iremos vencer.
E o apóstolo recomenda agora a oração. A oração deve segurar todas as outras partes da nossa armadura cristã. Quando achamos que estamos muitas vezes prestes a cair em batalha, devemos nos postrar diante do nosso grande general de guerra e orar, pedir a Ele a capacidade de prosseguir avante. A oração assegura todas as outras partes da armadura. Há outros deveres da religião e de nossa posição no mundo, porém devemos manter o tempo todo para orar. Embora muitas vezes a oração solene e infável possa não ser fácil quando há outros deveres a cumprir. De todo modo, a oração piedosa, a oração intercessória ou a oração em espírito são lançadas para o alto. São sempre como um dardo que vá de encontro ao trono da graça, ao trono de Deus. Usar o pensamento santo em nossa vida diária, o coração vai também ser revestido. Não precisamos muitas vezes abrir nossa boca para orar, mas uma oração silenciosa em pensamento. Devemos orar com toda classe de oração, ou pública ou privada, secreta ou social, solitária ou solene, espontânea ou com as partes da oração que for necessária, confissão de pecado, petição de misericórdia e ação de graça pelos favores recebidos, e devemos fazê-lo pela graça de Deus, através do Espírito Santo, dependendo do seu ensino, e conforme com ele devemos perseverar em pedido particular, apesar de muitas vezes do desânimo tocar a nossa alma, apesar do desânimo que muitas vezes devemos perseverar em pedidos particulares. Devemos orar não só por nós, senão por todos os santos. Nossos inimigos são fortes, são invisíveis. Eles são chamados de potestades, de espíritos opressores que agem nas regiões celestiais. São espírito maligno. Nossos inimigos são fortes, sim. E nós não temos força muitas vezes. Mas o nosso Redentor é todo poderoso. Ele é a nossa força, Ele é o que nos dá a capacidade de batalharmos pela fé. E nós pode nos revestir de poder da sua força. Podemos vencer através do nosso Redentor. Por isso devemos animar-nos a nós mesmos. Não temos de responder afronta com afronta. Não temos que atacar seres humanos, mas temos que combater o nosso inimigo invisível, que assalta a nossa alma, que assalta os nossos corações, os nossos pensamentos, que tenta de toda maneira nos induzir ao erro. Pensemos nessas coisas e continuemos orando com paciência. Que Deus nos revista desta toda graça. O apóstolo diz que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todo santo. E depois o apóstolo ele pede que devêssemos orar por ele. O apóstolo já não está mais entre nós. Então vamos orar um por cada um. Você ora por mim, eu oro por você, para que nós possamos ser ajudados, para que seja nos dado ao abrir da nossa boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho de Cristo, pela qual todos nós que somos servos de Deus
fomos convocados a ser embaixador, a ser o proclamador, a proclamar a verdade infalível da graça e da misericórdia, a proclamar o evangelho da salvação, aquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos reveste e nos dá da sua graça. Que Deus vos abençoe. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Na minha próxima estarei encerrando totalmente, falando sobre as bênçãos que o apóstolo nos dá, a saudação final. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz do Senhor Jesus.